Boa noite a todos. Meu nome é Kátia Petrovski, sou advogada, terapeuta. Vamos que vamos, gente. Então vamos começando mais um programa sobre o tema mediunidade. E hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, sobre os processos obsessivos. E por que que as pessoas, não obsessão assim só de desencarnado, falar sobre todos os processos de obsessão. E se alguém tiver algum problema, alguma situação, no intervalo, depois do intervalo eu vou atender, tá? Então vocês já vão se preparando para ligar para a rádio. Gente, eu dou curso de mediunidade, ahn, praticamente a minha vida inteira, tá? Então eu estou abrindo um novo curso de mediunidade. Estão abrindo cursos, vagas para o curso Impulso da Evolução. Todos são cursos voltados para, na realidade, para você resgatar sua força e fazer com que as coisas da sua vida deem certo, tá? Então não é nenhuma mágica. É, na realidade, trabalhar o seu psiquismo, trabalhar o resgate das próprias forças, tirar a atenção de determinadas coisas, tirar a força, pegar os pedacinhos da sua alma que você deixou por aí no decorrer da sua vida, às vezes em vinganças, às vezes em situações mal resolvidas, às vezes conceitos equivocados que gravam no teu sistema e você acha que você não merece, mesmo que às vezes você não tenha consciência disso. Geralmente, quando a pessoa não tem consciência disso, as situações se repetem na vida. Aliás, a vida é assim que ela conversa com as pessoas. Quando a pessoa não tem, às vezes, consciência, seja porque o trauma foi muito grande, seja por inúmeras situações, as situações vão se repetindo. Então, na realidade, nesses cursos, a gente nós ajudamos a tirar o que? A deformidade da força, tá? O conceito básico dos cursos realmente é o quê? A evolução. Só que para você evoluir, você tem que viver na tua força pura. Toda vez que você tem péssimos conceitos sobre você, toda vez que você culpa a vida, toda vez que você tem situações complicadas, você deforma a força natural. E deformando a força natural, você paga um preço muito alto. Entenderam como é que funciona? Então, nesses cursos, além do desenvolvimento da mediunidade, eu trabalho muito isso, muito o desvirar da sua força. Por isso que dá certo, porque não tem promessa de milagre, não tem nada disso. Você faz o teu trabalho. E eu atendo com o meu guia também, o Cristóforo. Ele que dá, às vezes, algumas aulas dos cursos. E eu tenho um trabalho de terapia individual, que é comigo e com o Cristóforo, que é o meu guia, tá? A terapia individual ou via Skype dura em torno de 1 hora e meia. E além disso, eu também vendo as velas kosher, que são aquelas velas puras, que não são recicladas nem de igreja nem de cemitério, e ensino as pessoas a fazerem os rituais. Então, para informações sobre os cursos, para informações sobre venda de velas e para o benzimento gratuito que tem todas as sextas-feiras no Portal da Evolução, que é o meu espaço, na Rua Francisco Cruz, 401, 2 quarteirões do metrô Vila Mariana. Para inscrições, para informações, tudo 011 2359 3011. 011 2359 3011. Inclusive para os rituais que eu ensino com as velas kosher, que tem um retorno imediato, assim, muito rápido. Tá bom? Na realidade, quando a gente fala assim, o universo conspira ao seu favor, na realidade é um fluxo de evolução. Quando você não está nesse fluxo de evolução, você está contra a maré, entre aspas, do universo. Então você é bombardeado de todos os lados. Por isso, quando começa alguma coisa a dar errado, parece que tudo começa a dar errado. Porque é a tua força é deformada. Então, na realidade, é o universo te empurrando para frente. Ou você vai por bem, ou você vai. Ou vai ou vai. Não tem outro caminho. Tá bom? Então, para maiores dúvidas, 011 2359 3011. E outra coisa, eu vou dar um curso muito rápido sobre o lado feminino, tá? Então, vou dar um curso com a Valquíria, tá? Que é uma guia muito interessante sobre o desenvolvimento do lado feminino. Como você resolver suas mágoas, como você trabalhar a libertação do seu lado feminino,
tá bom? Então, informações sobre todos os cursos 011 2359 3011 ou Kátia Mediunidade, tudo junto, @gmail.com. E vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho sobre os processos obsessivos. Existem vários tipos de obsessão. Existe obsessão de encarnado para encarnado. A Kátia é de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Existe a auto-obsessão. Geralmente as pessoas falam assim, nossa, obsessão com desencarnados, processos obsessivos com as pessoas desencarnadas, com as entidades, é o pior que tem. Não, isso não é verdade. Eu trabalho com obsessão, gente, desde que eu sou pequena, desde que eu me conheço por gente. O pior tipo de obsessão é de encarnado para encarnado e a auto-obsessão, tá? Então vamos lá. A auto-obsessão, o que acontece? É quando você tem conceitos de deformidade de você. O que é isso? Conceitos de deformidade de você. Nós temos, para tudo na vida, gente, para o que aconteça qualquer coisa na sua vida, é utilizado um campo chamado eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele é formado por eletricidade e energia e ectoplasma, energia ideoplástica, tá bom? E o que acontece? Quando você tem conceitos de deformidade, você vai gravando essas deformidades e vai deformando a sua força. Com isso, com o tempo, você vai alimentando com a tua energia vital, você vai alimentando com o teu sentimento. E como você puxa isso para o teu sistema nervoso, você alimenta cada dia mais com o teu ectoplasma. Então, na realidade, a tua deformidade, os seus conceitos deformados, eles deformam a energia e eles criam, parece que fosse como se fosse uma vida. Isso são chamados amebas. Cria como se fosse uma vida própria. Então, Kátia, você está me dizendo que eu posso ter uma massa energética que é como se fosse uma consciência individual a minha, criada por mim mesmo, atuando, morando, residindo dentro do meu campo magnético? Sim. Aliás, a maioria das pessoas tem. Esse é um tipo de obsessão, tá, gente? Isso pode ser criado por conceitos que você tem de você mesma. Isso pode ser criado por comparações. Isso pode ser, assim, por tudo que você possa imaginar, por baixa estima, então nem se fale. Outro processo obsessivo, ele é chamado processo obsessivo de encarnado para encarnado. O que acontece no processo obsessivo de encarnado para encarnado? Ocorre geralmente quando a pessoa ela não se enxerga. Ela não enxerga seus dons, ela não enxerga a sua beleza, ela não enxerga a sua capacidade, a sua inteligência. Como ela é cega em relação a si mesma, a energia dela vai nas pessoas que estão próximas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu não veja, por exemplo, vamos supor que eu venha me achar burra. Ai, nossa, me acho burra. E vamos supor que eu tenha um irmão mais velho. Então eu começo a admirar porque todo mundo ele tá muito nele e ele se acha, todo mundo acha ele muito inteligente. E aí eu vou, como eu tô fora de centro, fora de eixo, eu começo também a achá-lo inteligente. O que acontece? A minha força vai no meu irmão e se manifesta através dele para as conquistas dele. Aí o que acontece? Eu, Kátia, eu acho que eu amo meu irmão. Eu começo a ter um processo obsessivo pelo meu irmão. Mas na realidade não é o meu irmão. É minha energia nele que eu admiro. Isso acontece em tudo na vida. Toda vez que você não utiliza a sua força ela vai pegar o canal aberto de quem está em volta e vai trabalhar a favor da pessoa geralmente mais próxima de você. Pode ser irmão, pode ser marido, pode ser pai, pode ser mãe e até mesmo filho. Isso acontece inclusive com os dons que você não usa. Se você tem um baita dom, vamos supor, um dom de arte, você não usa esse dom de arte e, por exemplo,
o teu irmão começa a usar esse dom de arte, começa a usar inúmeros mecanismos, começa a dar. O que que ele vai fazer? Ele vai abrir o canal. Você tá com o canal fechado. Você tem uma conexão muito próxima com ele. Teu dom vai, tua energia vai para ele. E vai o quê? Ativar o sistema dele. É uma porta de riqueza em cima dele. E você cada vez menos vai se enxergar. E aí começa um processo obsessivo. Pode ser em relação a qualquer pessoa, tá? E outro processo obsessivo é o encarnado e desencarnado. O processo obsessivo de encarnado para desencarnado, na realidade, pode ser dessa encarnação, pode ser de outras encarnações através de rivalidades. O que acontece, Kátia, no processo obsessivo? A pessoa existe influência no sistema nervoso central, do magnetismo da entidade que está próxima a você. É como se o teu sistema nervoso fosse recapado por um outro magnetismo e o teu sistema nervoso, o teu cérebro decodifica não só a tua energia, mas decodifica a energia da entidade que está próxima de você. Pode ser em maior ou em menor quantidade, tá? Esses são os tipos de obsessão. Em relação à intensidade, a gente tem um mero envolvimento, tem os processos obsessivos em geral, tem a possessão, e tem a simbiose e tem o encantamento. Geralmente, a gente fala assim, nossa, obsessão, a possessão é pior. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho com desobsessão, assim, desde pequena. A pior tipo de obsessão, de obsessor, não é aquele que se manifesta violentamente. É aquele que começa, sempre falo, ele come pelas bordas, sabe? Então é um comentário maldoso, é uma ideia maldosa, depois é uma colocação mal feita, depois é uma atitude, olha, falei aquilo, vem aquela ideia, falei aquilo. Depois é uma sensação de irritação com a pessoa. Depois a pessoa tem uma atitude, você começa a associar aquilo que você achava dela, até você romper com a pessoa. Ou brigar com a pessoa, ou tirar a pessoa fora de um emprego. Inúmeras situações podem acontecer. Então, a pior tipo de obsessão, na realidade, é aquela que vai envolvendo aos pouquinhos, tá? Essa, geralmente, as pessoas, elas não percebem.